Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Seibin Medicina Diagnóstica, concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio, eu sou biólogo e consultor ambiental. Sou formado na Univap, aqui de São José dos Campos, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o que eu estudo, né, que é a fauna silvestre. Desde os meus primeiros dias de faculdade aí eu já comecei a trabalhar com fauna silvestre, né, fazendo observações, tentando entender sobre os animais, né, mais especificamente sobre os mamíferos. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência para quem quer estar começando a observar a fauna, né, observar a natureza como um todo. E acho bacana e compartilhar isso com vocês. Antes de eu iniciar, gostaria de deixar um recadinho para todo mundo que está vendo. É que a gente agora está entrando na primavera, né? A gente, na verdade, já entrou na primavera e muitos animais estão na época de reprodução. E os gambás, né? Tem muito aí no Vicentina Aranha, em locais urbanos, né? Muito comum a gente observar eles. E eles estão num período de amamentação. Então é importante que, se você vê um animal, um gambá, não tente afugentar ele, deixa ele fazer o caminho dele, porque eles estão, as mães, nesse período, elas vão atrás de alimento para justamente alimentar os seus filhotes. Então elas precisam comer para os filhotes terem comida, né? Então, o gambá, ele não é um rato, ele não transmite doença. Então, você pode ficar tranquilo que é um animal que ele até ajuda o ser humano, porque ele faz controle de pragas, come carrapato, serpente, escorpião, já que eles são imunes, né, ao veneno. Então, só queria deixar esse recadinho para que, caso alguém encontre animal silvestre, né, não tente pegar. Então, ligue para o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental daqui de São José dos Campos, que eles fazem um recolhimento e direcionamento ao CRAS da Univap, tá bom? Então eu vou começar aqui com o material que eu separei para vocês. Vou tirar a tela. Só um momento. Estou compartilhando. Espera aí. Compartilhar a tela.
compartilhar a tela. Ah, foi. Um momento. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal aí, mas espero que sim. Então eu vou iniciar, né? Sobre os estudos da fauna silvestre, que é os meios que nós, biólogos, né, fazemos os nossos trabalhos para estar observando a fauna na natureza, né? Então, quais são os métodos que existem para a gente estudar os mamíferos em si, né? Então, nós temos métodos diretos, que seriam aqueles métodos em que você tem a observação direta do animal, né? Então, você enxerga ele, você sabe que você viu o animal passando em algum local. Isso são métodos diretos, né? Então, os métodos diretos a gente tem o transecto linear, que seria a busca ativa, que é nada mais, nada menos que você delimitar uma trilha numa propriedade, ou até mesmo em alguma zona urbana, assim, você delimita uma trilha e nesse trajeto você vai notar todos os animais que você viu durante esse trajeto. Então, se você viu um gambá, por exemplo, você anota, começa a fazer uma lista, né, e anotando qual foi essa observação, né? Se foi uma vocalização, se foi uma vocalização, você coloca que foi vocalização. Se você viu o animal diretamente, você coloca que você teve uma vocalização direta. Então, esses métodos, eles servem para você justamente estimar a diversidade de uma área, o que você propõe ali para o que você quer, né? Tem também a câmera trap, que é a mais utilizada para os mamíferos, em que eu vou falar mais para frente, que é uma armadilha fotográfica em si. Eu vou estar falando mais para frente. E as armadilhas Sherman e Tomahawk, que são armadilhas específicas para esse tipo de estudo, para a Sherman para pequenos mamíferos, né, a Tomahawk para mamíferos de médio e grande porte. Então, todos esses métodos são métodos diretos, em que você vai perceber o animal diretamente, você vai ter a visualização dele direta. Agora, os métodos indiretos são métodos em que o animal passou por ali e você sabe que ele passou por ali por conta de algum vestígio, alguma marcação que ele deixou para que você como biólogo, técnico ou amante da natureza, vai estar sabendo identificar por conta dos estudos, né, dos levantamentos que você fez antes de ir para campo, né? É importante, antes da gente fazer algum estudo, a gente fazer o levantamento com referências bibliográficas, né, de quais animais que ocorrem ali na região, né, antes da gente ir para campo, para você ver alguma pegada ali e você não ficar na dúvida, né, com outros animais que não são aqui da região. Então, começando pelo transecto linear, né? O transecto linear, ele tem esse nome porque ele é uma trilha geralmente reta, assim, que você faz para estar observando a fauna, né? É importante que você fique em silêncio, não fique conversando, tente evitar pisar em gravetos, estruturas que fazem barulho, para evitar o afugentamento da fauna. Então, eu coloquei aqui um vídeo de um cachorro do mato. Então, que os horários dos mamíferos são especificamente noturno e crepuscular. Crepuscular seria no final da tarde, início da noite, né? E no final da noite para início da manhã. Então, esses horários são os horários com maior atividade para esses animais. Como aqui esse cachorro do mato que a gente viu foi durante a madrugada. Então, a hora que ele estava se alimentando. Então, você consegue estimar uma diversidade, né? Pelo menos uma diversidade da área que você quer estar estudando, né? Então, é um método bastante utilizado que a gente
utiliza junto com outros métodos, né, junto com a busca por rastros e vestígios, que é métodos indiretos. Então a gente acaba conciliando alguns métodos para estar fazendo o levantamento da fauna, né. Aqui, como eu tinha dito, a armadilha Sherman, essa aí da figura, ela é mais utilizada para pequenos mamíferos, né, que seriam mais especificamente pequenos roedores e pequenos marsupiais também. Então, com esse tipo de armadilha, que seria um trabalho mais profissional, né, que a gente precisa de uma licença da Secretaria de Meio Ambiente para estar fazendo, já que envolve o manejo do animal, né? São métodos que você vai ter que manusear o animal. Então a gente coleta, a gente captura, né, o animal, faz a remoção dele da armadilha e faz a mensuração com a cauda, o tamanho do corpo, o tamanho do crânio. Tudo isso você consegue fazer estudos populacionais, fazendo a marcação dos indivíduos, né? Então você sabe, quando você pegar um indivíduo novamente, se você já pegou ele, você vai saber porque você fez uma marcação. Então, com isso, você vai estimando a população de uma determinada área. Condição de vida, né, do animal, então você consegue ver se ele está com parasitas, se ele está machucado, se ele precisa ser, né, feito algum tratamento para isso. Então é bastante utilizado assim para estudos, monitoramentos da fauna, né? Monitoramentos de longos períodos, assim, de 2 a 4 anos, você faz um estudo com as armadilhas Sherman, né? E temos as armadilhas Tomahawk também, que você vê que é uma armadilha diferente da Sherman, ela é toda vazada, então você consegue ver o animal lá dentro. É indicado para mamíferos de médio e grande porte, já que esse tipo de armadilha ele tem variação de tamanho, né? Então, desde pequeno, né, médio, até animais de grande porte, como uma onça, um lobo-guará, você tem armadilhas grandes para estar capturando esses animais. Falando sobre os métodos indiretos, né, a parcela de areia é um dos mais utilizados para estudo de mamíferos, né, por conta que você não precisa ter investir um valor tão alto, né, para estar fazendo esse estudo, já que você precisa só de um saco de areia, um umidificador, um borrifador de água para você umedecer a areia e isca, né, as iscas para os animais serem atraídos até a parcela de areia. Então aqui eu tenho algumas fotos montando as parcelas, né, no campo. Então você monta um quadrante de uma parcela de 50 a 60 centímetros quadrados. Após isso você vai, umedece ela com borrifador e depois passa nivelando essa areia para ela ficar bem, bem lisinha. E aí quando o animal for comer as iscas, ele vai deixar a pegada para você ir no próximo dia e fazer as fotos, os registros, e você bater com livros, né, algumas referências bibliográficas. Então, aqui da esquerda para a direita tem eu montando a parcela, aqui meu colega também tá fazendo a finalização, né, já com as iscas, e já aqui no lado extremo aqui da direita, já a parcela como ela fica, né, no ambiente natural. Então é bastante utilizado e dá muito certo para levantamento aí de animais silvestres. Aqui as iscas, né, quais são as mais utilizadas, né, quais são as recomendadas para você abranger todos os grupos, né, dos mamíferos, né. Então a gente utiliza o bacon e o atum, né, para os carnívoros. O bacon é vamos dizer, o queridinho aí dos animais. Atum funciona bem com felinos, né, até para os domésticos, né, mas para os silvestres também dá certo. Banana para animais onívoros e o sal grosso que a gente utiliza para cervídeos e porcos do mato, porque esses animais é natural que eles procuram na natureza sal, né? Então eles encontram esses sais minerais
e eles lambem, tem esse comportamento de lamber esses sais para recomposição dos sais minerais, né? Enfim. Então a gente coloca o sal grosso também para estar atraindo esses animais. O que é interessante a gente citar da parcela de areia é que ela é barata, porém ela gera um esforço amostral muito grande para quem está fazendo o estudo, né? Porque você precisa carregar um saco de areia, né, pesado, e além disso você precisa ir todos os dias verificar se algum animal passou ali, né? Você não pode, com a câmera trap, que você pode largar ela no meio do mato e deixar lá durante meses. A parcela de areia não, você tem que ir todos os dias e verificar se tem alguma pegada, e se tiver, né, você faz o registro e depois nivela a parcela novamente. Também uma coisa negativa para a parcela de areia é quando chove você não consegue usar, porque as gotinhas da água, né, fica marcado na areia, então fica péssimo aí para quem quer fazer registro de pegada. Uma dica, né, que tem que ser feito, né, você não pode fazer uma foto de uma pegada sem você utilizar de escala, então sempre utilizar de escala. Seja uma régua, caneta, ou às vezes você não tem nada no bolso, você utiliza até a sua própria mão ali para você ter uma noção, quando você for bater, né, você for verificar nos livros, você ter uma noção do tamanho real da pegada aí. Então aqui na esquerda eu tenho a foto de uma pegada de gambá, você vê que ele pega os 5 dígitos aí do gambazinho, é pequenininho a pegada dele, e daqui da direita a foto de uma pegada de lontra. Então você vê que eu acabei utilizando a chave do meu carro, porque não tinha uma régua, não tinha nada ali, mas eu pegando a chave do carro ali, faço as medidas, eu consigo saber mais ou menos quanto que a pegada da lontra tem ali para mim comparar com os livros, né? Então assim fica mais assertivo para você saber qual animal que está de passagem ali, né? Aqui os livros que eu utilizo, que também a maioria gosta, né, que são o Guia de Rastros e Outros Vestígios de Mamíferos do Pantanal, de Borges e Tomás, um livro de 2008. O livro em si é de animais do Pantanal, mas a maioria dos animais do Pantanal a gente acaba encontrando para cá também. Então é bem legal para você ter uma comparação. E esse Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros, um guia de campo, de Becker e Dal Ponte, ele também é legal porque ele ilustra, ele não são fotos, o Guia de Rastros do Pantanal são fotos no ambiente natural, já o Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros, ele utiliza o desenho, então você tem toda a limitação ali da pegada, você consegue saber também. Outro método que é utilizado, alguns gostam de utilizar, é você fazer o desenho da pegada. Então você pega um papel ali transparente, joga por cima e faz o desenho nessa folha. Então você consegue ter esse desenho e bater com o livro de Becker e Dal Ponte para você estar identificando os animais. Esses livros você acha, né, na TB Livros, se eu não me engano, Technical Books, editora, vocês acham esses livros lá. E os rastros e vestígios, né? Tem uma porção de rastros e vestígios de animais. Então, como eu tinha falado, durante o transecto, durante a trilha que você está fazendo ali, fazendo suas anotações, você também está observando os rastros e vestígios, né? Você encontrou fezes, você encontrou pegada, você anota. Você está fazendo um método direto, mas também não deixa de fazer os métodos indiretos ali, que você consegue também identificar esses animais. Então, quais tipos de vestígios que a gente tem, né? Então, tem tocas, vocalizações, fezes, carcaça, ossos, pegadas e até o cheiro característico. Muitos animais, você sabe que passou ali por conta do cheiro. É muito comum o cachorro do mato, o lobo-guará, onde se eles acabaram de passar ali, principalmente durante a manhã, quando está bem amanhecendo ali, bem cedinho,
o sol nem saiu ainda, você consegue sentir aquele cheiro forte de animal silvestre. Então você sabe que em poucas horas ali o animal passou pelo local. Os tipos de pegadas, né? A gente tem tipos diferentes de pegadas. Então aqui da esquerda nós temos pegadas digitígrados, que são pegadas de canídeos, felinos. Então você vê que ele deixa os dígitos separado da palma, né? Que a gente chama também de coxim. Então aqui nós temos a palma e os 4 dígitos, né? Isso tudo conta para você estar identificando a pegada também. Você contar quantos dígitos, o comprimento total, a largura total e o comprimento também do coxim, né? Da palma ali. Você faz essas anotações e depois, quando você for estar em casa, né? Você bater com as referências bibliográficas. Temos também mamíferos plantígrados, que são animais em que eles deixam a marca ali da palma da mão, vamos dizer assim, né? Então você vê que com as falanges ali, eles deixam essas marcas. Então vamos ter um exemplo ali, macaco prego, mão pelada, que é o guaxinim, vamos dizer, o guaxinim brasileiro, coati, são todos animais que deixam a marca da palma da mão ali. Você vê como quase como uma mão humana. Então são animais plantígrados. São pegadas plantígradas, né? E temos também mamíferos ungulígrados, que são animais ungulados, né? Ou seja, apresentam casco. Então, vamos dizer, porco do mato, veado, a anta, são animais que apresentam casco e nós chamamos esse tipo de pegada de pegadas ungulígradas, né? Alguns exemplos de pegadas que a gente encontra no campo, né? Aqui da esquerda a gente tem a pegada de um gato do mato. Um legal que tem uma regrinha assim para pegada de felinos, e que os felinos dificilmente eles vão deixar a marca de unha, porque eles têm a unha retrátil. O que é isso? A unha deles, ela entra para dentro, né? Então, eles não ficam com a unha exposta. Diferentemente da pegada de cachorro, que a unha fica totalmente para fora. Então, você vê aqui a diferença com a pegada direita de um cachorro do mato. Você vê que o formato também é totalmente diferente. As digitais do gato do mato é bem separado do coxim, da palma ali, da pegada, diferente do cachorro, que é mais unida ali. Então, se você reparar, tem que reparar nos detalhes. Se você reparar nesses detalhezinhos e você bater com os livros, você vai conseguir identificar o animal. Para a próxima, as pegadas plantígradas. Aqui eu tenho a pegada de mão pelada, que eu tinha dito para vocês, que é o guaxinim brasileiro, né? Então você vê que a pegadinha dele ali ficou bem fraquinha, mas acredito que dê para ver com as unhas ali. E eu acabei utilizando minha própria mão para usar de escala. Então você vê que são animais que deixam a palma de uma mão mesmo no substrato. E a outra aqui é de um sagui. A gente acabou fazendo um molde de massinha para a gente saber, né, como é que é a pegada de um sagui, né? Dificilmente esses animais eles descem no solo, né? Então a gente acabou fazendo isso, mas isso foi feito na época da minha faculdade, quando eu estava cursando biologia. Foi feito no CRAS da Univap, todo acompanhamento por médico veterinário, trabalho muito bacana do pessoal lá. E pegadas ungulígradas, né, que são pegadas animais que apresentam casco. Então aqui eu tenho a pegada de um veado catingueiro, você vê que é bem pequenininho, bem delicadinho, mas mesmo assim ainda apresentam o casco, né? E interessante você ver a diferença com a pegada de javali.
Você vê que a pegada do javali, ela é bem mais parruda, vamos dizer assim, né? Você vê que ela tem um formato diferente, os cascos maiores. A do veado catingueiro faz uma pontinha ali no final dela ali, já do javali ela é toda espaçada, não forma a pontinha ali que faz do veado catingueiro, né? As tocas também são utilizadas para a gente identificar algumas espécies, principalmente dos tatus. Então aqui tem um exemplo legal que a gente fez em campo. Então você vê aqui o da esquerda, o tatu peba, o Fractus sexcinctus. É um tatu que o corpo dele ele é mais robusto. Então você vê que a toca dele fica mais achatada. Então você consegue ver um formato diferente da toca de tatu galinha, essa daqui da direita, que é mais arredondada. Então você consegue, pelo formato da toca e as medidas, né? Você vê que eu coloquei uma trena para estar medindo comprimento e largura. E você também, o guia de rastros do Pantanal, você consegue ver bem as medidas para você ter essas mensurações. Aqui as fezes, né? As fezes também são utilizadas para estar identificando mamíferos, né? Então aqui, acho que a mais conhecida, né? Que é as fezes de capivara. No parque da cidade tem bastante, né? Capivara, então você acaba encontrando essas fezes por lá. Aqui a do meio é umas fezes de lontra. Então, as fezes, assim, é mais difícil você estar identificando algumas espécies. Então, é mais recomendado você, geralmente, fazer a coleta, né? Então, você faz coleta, faz a lavagem das fezes e depois seca, né? Faz o processo de secagem para você ver o que o animal comeu, né? Então, no caso da lontra aí, eu mesmo dei uma mexida ali, já encontrei escama de peixe, vértebra de peixe, então eu sei que a lontra também por conta do que ela estava comendo, né? E aqui as fezes de um felino, que aí eu coloquei felino porque é mais complicado, né? Você não tem como você dizer ao certo a espécie em si, né? Mas tem algumas regrinhas, por exemplo, o felino, as fezes dele, ele sempre vai, no finalzinho, vai deixar afinalado ali no finalzinho, como dá para ver na foto aqui, no finalzinho ela dá aquela afinalada ali, geralmente é característico de fezes de felino. Já o dos canídeos já é mais bagunçada, vamos dizer assim, né? E outra coisa que também você não vai encontrar semente de frutos, raramente você vai ver isso em fezes de felino, né? E já os canídeos já se alimentam bastante de frutos, vegetais, e os felinos são mais carnívoros. Carcaça também é muito comum a gente encontrar pelo trabalho. Então, aqui da esquerda, a gente tem a ossada, né, de um tatu. Então, com isso, você consegue saber que o animal existe ali, né? Não quer dizer que você tá com a carcaça dele ali, que o animal morreu, né? Não tá ali. Isso não quer dizer nada. Ele indica que tem a presença, sim, de uma população de tatu, que tenha o indício, né, que o animal existe ali. E com isso a gente vai fazendo, elaborando as listas, né, vai elaborando o estudo. Aqui do lado direito a gente tem ocorreu a predação de um jacu. Então, o que indica também, né, que além de ter o jacu na área, também tem o predador, né? Mas aí já fica mais difícil saber qual foi o predador, né? Pode ser tanto um animal silvestre como animais domésticos, né? Cachorro doméstico anda bastante pelas matas. Isso é um problema também para a gente que estuda os mamíferos.
E entrando mais a fundo sobre as armadilhas fotográficas, né, que seriam os métodos diretos e, sem dúvida, o método mais utilizado para estudo de mamíferos no geral, né? A grande maioria utiliza de armadilhas fotográficas. Então, o que são as armadilhas fotográficas, né? Utilizada para estudo da mastofauna, né, que seriam o grupo dos mamíferos no geral. Então, com a câmera, você consegue deixar ela fazendo um monitoramento 24 horas da área. Então, você larga ela lá e deixa ela gravando. Ela não causa nenhum impacto ambiental, então ela é totalmente discreta. Só que quando eu comecei a estudar, né, os mamíferos, as câmeras trap eram muito caras. Ainda hoje são caras. E eu não tinha, né, na época, uma verba ali para estar fazendo aquisição de câmeras. Por isso que eu procurei outros métodos, né, que seriam a parcela de areia, que é um método mais barato, mas demanda mais esforço. Mas depois que você adquire uma câmera trap, fica muito mais fácil para estar fazendo um inventário de mamíferos ali, é tranquilo. Então é um alto custo do equipamento e tem que estar fazendo a manutenção ali, né? Você tem que, de tempos em tempos, ir lá trocar pilha, retirar o cartão de memória, né? Colocar outro com a memória vazia. Então tudo isso você faz a manutenção para que você continue fazendo o monitoramento 24 horas dia da área. Aqui as armadilhas fotográficas, né? Desde as antigas até as mais atuais, né? Então aqui no canto superior esquerdo aqui a câmera analógica, que eram as primeiras utilizadas para estudo deste grupo, que é um equipamento em que ele utilizava uma câmera analógica mesmo, era uma câmera que ficava dentro desse compartimento e precisava ainda que o animal acionasse a câmera por uma cordinha, alguma válvula ali, para fazer foto. O legal é que as fotos, na época, saíam coloridas durante a noite. Isso é bem legal, assim, porque como utiliza o infravermelho, né, as câmeras atuais utilizam o infravermelho, então elas acabam fazendo preto e branco, né, as fotos. Só um momento. Aqui do meio é a câmera digital, que depois da câmera analógica, né, é a câmera digital que predominou, né, que ela é nada mais que a câmera HD que a gente utiliza hoje, só que ela não tinha uma resolução muito boa, né, ela gravava, se eu não me engano, até 640p e não pegava, né, o HD. Hoje a gente já tem um HD até 1080p, Full HD, né? Você consegue fazer umas imagens bem legais. Só que também isso acaba influenciando no valor do material, né? Mas hoje, uma dica assim, que eu dou para quem quer tá iniciando, né? Ou quer fazer a aquisição de uma câmera trap, é você procurar essas lojas da China, tá bem mais em conta esse tipo de material e você consegue receber ele tranquilamente. Então é uma alternativa aí para quem quer estar começando a observar, né, tem uma propriedade rural e queira instalar esse tipo de material, é bem legal. O funcionamento dela, né? Então aqui você vê essas bolinhas da câmera, que seria o LED, que é para dar aquela luminosidade durante a noite, né, para você poder enxergar o animal. Aqui a lente, né, a lente da câmera, que ela é toda compacta, embutida. Aqui o infravermelho, que é o sensorzinho infravermelho para estar captando o movimento corporal do mamífero, né? Então, ela funciona, o animal passa na frente da câmera, ela vai e aciona. E você consegue fazer os ajustes do jeito que quiser. E essas duas bolinhas no final é o campo de alcance, que é para justamente você configurar se você quer fazer o vídeo mais próximo,
de médio a longe. Então, ela consegue capturar de acordo com o tipo de gravação que você quer. Daqui a parte interna dela, né, você vê que tem os comandos. Ali nos comandos, você vai, no menu ali, você vai configurar o tempo de gravação. Tem um modo híbrido em que você faz vídeo e foto junto. Então você configurar, eu quero um vídeo de 20 segundos e no final ele vai fazer 3 fotos. Ou ele vai fazer 3 fotos primeiro e depois o vídeo. Então você consegue estar configurando isso. Ou você deixa só vídeo, ou você deixa só foto. Eu gosto de deixar em vídeo, geralmente assim, depende do que os seus objetivos, né? Então eu gosto de deixar no vídeo justamente para pegar comportamento, né? O animal interagindo, às vezes, muito raramente, uma predação em frente à câmera, que é bem legal. Ela vai 8 pilhas AA. Eu recomendo usar Duracell. Já utilizei de outras pilhas e não dura tanto, né? A Duracell acaba sendo a melhor aí, melhor custo-benefício para você fazer os vídeos, né? Porque ela realmente dura quase um mês assim de gravação. E o cartão de memória, né? Que usar tanto de 8 GB, 16 GB, dependendo do cartão de memória também, ele tem cartões que você consegue fazer o registro mais rápido, tem cartões que são mais lentos para você fazer o acionamento do equipamento, mas isso vai variar de cartão para cartão. E a instalação, né? A instalação, como que você vai instalar a câmera no meio do mato, né? O que é recomendado é você instalar a câmera sempre mais ou menos na altura do joelho, uns 50 centímetros do chão, ou menos, né? Você geralmente mede ali a altura do joelho e você vai conseguir pegar os mamíferos passando ali, porque às vezes você ou coloca muito alto, ou coloca muito baixo, e você acaba cortando o corpo do animal. É interessante você pegar o corpo inteiro do animal para você identificar. Então você também... outro detalhe é a inclinação da câmera, que geralmente o último ajuste ali é a inclinação. Então a gente acaba improvisando um pedacinho de madeira, o que você achar ali no campo, para dar uma inclinaçãozinha leve ali, uns 15 graus, para você mirar ela, né, para onde você quer, para onde você... se é algum carreiro, né? Carreiro que eu falo é a trilha do animal, né? Você anda no meio do mato, assim, para quem anda bastante no meio do mato, você acaba percebendo uns caminhos que não é seu, que são dos animais que estão de passagem ali. Esses são locais ótimos para você colocar as armadilhas fotográficas. Outros pontos também que é interessante colocar. Locais onde tem fruta, né? Então aqui nessa foto aqui do meio é um pé de gerivá, uma fruta que bastante mamíferos se alimentam, paca, cachorro do mato, que é esse coquinho que a gente tem até no meio urbano, a gente encontra também. E próximo a corpos d'água também é interessante a gente colocar, porque muitos animais utilizam, né, desse corpo d'água tanto como habitat, né, ou às vezes ali só para tomar uma água, então você acaba fazendo o registro dele, fazendo esses tipos de ações. E uma dúvida que fica, né, na parcela a gente utiliza a isca, e na câmera trap a gente utiliza a isca também? Vai do seu objetivo ou do que você está fazendo. Nós, quando vamos fazer assim, os trabalhos de fauna, né, os levantamentos de fauna, a gente utiliza a isca para levantamentos rápidos. Então, a gente, às vezes, precisa fazer um levantamento de 5 dias. Para a gente registrar a maioria dos animais ali, a gente coloca as iscas. As iscas também são a mesma regra, então a gente coloca ali o bacon, atum, sal grosso, banana, e coloca um agradinho ali também, uma manga, mamão. Se você colocar algumas frutas diferentes assim, você vê que muitos animais diferentes vão ser atraídos.
E quanto tempo, né, de deixar esse material lá, né? Geralmente, se você quer fazer um monitoramento da sua área, você tem um sítio, tem uma propriedade, é legal você deixar o material lá, não colocar isca, porque a isca ela acaba influenciando animais generalistas, mais generalistas, né, que são animais mais comuns, por exemplo, o gambá. Então você sempre vai registrar gambá por conta das iscas, né? Que ele vai ser atraído ali antes de outros animais que são mais difíceis, né, como os felinos, de irem até o local da câmera. Então, se você quer fazer o monitoramento, deixar a câmera lá e pegar o vídeo do animal sem interferência nenhuma, deixa sem isca, coloca em uma trilha e deixa por tempo lá, vamos dizer indeterminado, né? Mas para você ter um monitoramento legal da sua área, você saber exatamente quais animais estão de passagem ou não, quais animais que vivem por lá, é no mínimo 1 ano de monitoramento para você ter uns dados legais dos animais. Aqui, como eu tinha dito, né, o infravermelho, que ele é acionado pelo movimento e o calor corporal do animal, né? Então, os mamíferos, eles têm um corpo quente e acabam sendo registrados ali. Outros animais também, a grande maioria, vamos dizer, são de outros grupos. Então, bastante ave é registrado pelas armadilhas fotográficas, répteis também. Então, você acaba pegando outros registros também. E a câmera ela permite a padronização de dados, né, pelo tempo de gravação e o intervalo entre as gravações. Eu esqueci de citar isso, e que as câmeras você tem um intervalo que você pode configurar. Então, esse intervalo você pode colocar de 1 a 10 segundos. Mas o interessante é você, quando iniciar um vídeo, ele acabar esse vídeo, você já começa um outro, que às vezes o animal fica ali se alimentando ou fazendo alguma ação. Então você coloca um intervalo rapidinho ali para já terminar um vídeo e já começar outro. Aqui a tabelinha, um exemplo de tabela de um inventário de fauna, né? Então todos os métodos que eu falei é para a gente chegar aqui, que é a tabulação, você fazer a tabelinha de dados. Então, você quer fazer só o transecto, você vai fazer uma lista mais ou menos igual essa. Então, a gente, ser um trabalho mais profissional, assim, a gente precisa identificar os animais desde a ordem, né? Então, ali, o carnívora, de Delphimorphia, cingulata, rodente, é a ordem de alguns grupos. Então, dentro do carnívora, né, que são os animais carnívoros, nós temos a família Canidae, Mustelidae, que são mustelídeos, né, lontra, furão, felide. Então, você vai colocando, vai montando essa lista de acordo com as suas observações. Então, aqui, por exemplo, tem animal. Então, vamos por partes aqui, né? Então, coloquei família, espécie, né? Que seria o nome científico do animal, o nome popular, onde pode mudar de região para região. Por isso que é importante você colocar sempre os dois, nome popular e espécie, que é o nome científico. A categoria trófica, se o animal é onívoro, carnívoro, insetívoro, frugívoro, é legal você ir inserindo esses adicionais. MA, que seria o método de amostragem, então, observação direta, pegada, armadilha fotográfica, fezes, tudo isso são os métodos de amostragem, como você amostrou esses animais. Então, aqui, vamos pegar o cachorro doméstico, aqui, o primeiro, né? Então, ele é um animal onívoro e eu fiz uma observação direta e também registrei a pegada dele. Então, assim, você vai montando o seu inventário, vai montando a sua lista ali. E a origem, né? Como animal doméstico, nativo e exótico. E, por último, o status de conservação, que é o status dele tem a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial. Então, você faz essa pesquisa, eles têm desde animais vulneráveis, animais pouco preocupantes, animais criticamente em perigo. Então, tem essas classificações que a gente coloca nos nossos dados, justamente para você priorizar, né, algumas espécies,
saber quais, né, que precisam de uma atenção ali, para a área que você está estudando. E por último, eu separei alguns vídeos aqui da fauna que a gente faz, né, durante os trabalhos. Aqui um gambazinho, então você vê que são os primeiros ali que chegam. Você acaba de colocar a isca ali, passa algumas horinhas, o gambá já está se alimentando da isca ali. Então você vê que ele está comendo uma banana em frente à câmera, né? Você vê que eu coloquei essa câmera mais próxima, justamente para pegar uma imagem mais nítida, que devido à vegetação ali, a caracterização que você faz da área, você sabe que não vai passar animais muito grandes, né, ali naquele local, então você prioriza o porte, né? Então, nesse caso eu priorizei os pequenos e os médios. Aqui nesse outro, no mesmo local, é um cachorro do mato, também comendo as iscas, né? Então você vê que o cachorro do mato, por exemplo, ele come tanto a banana, quanto o bacon, quanto o atum. São animais, é um animal totalmente onívoro. O gambá também, mas alguns têm algumas preferências em relação a outras, né? O cachorro, por exemplo, ele gosta muito de manga. Manga é uma isca que dá bastante certo aí para, se você está com dúvida se tem algum cachorro do mato passando próximo à sua casa, você oferta uma manga para ele, ele vai adorar. A irara, ela é um mustelídeo também, parente das lontras, do furão. Você vê que tem esse corpo mais alongado, características dos mustelídeos. Também, onde a gente ofertou algumas iscas, né? Você vê que tem a manga, banana, bacon, mamão, goiaba. Então, cada vez que você diversificar mais as suas iscas, mais chances de você pegar animais diferentes ali. Você vê que ela já pegou e já foi embora. Mas foi um animal ali que a gente teve bastante registro dela, ela ficou bem tranquila ali. Você vê que não tem nenhum impacto, nenhuma ameaça para o bicho, né? Totalmente inofensivo. E nos casos, quando não se oferta isca, né? Então você vê que você tem a mesma chance de capturar os animais. Aqui é um coati, que estava apenas de passagem em frente à câmera, então você vê que ele passou ali, mas já foi um registro. Você já sabe que tem um coati passando naquela área ali. Todas essas imagens aqui são aqui de São José dos Campos, tá? Essa aqui é uma onça parda, registrada no Parque Natural Municipal Augusto Husky, que é uma qualidade ótima de floresta ali. Então você tem animais bem interessantes que ocorrem naquela área ali. Eu faço estudo, monitoramento dos mamíferos lá, então a gente pega bastante bicho lá, desde porco do mato, onça parda, coati, paca. É bem diversificado a riqueza de espécies do parque. É bem interessante. E aqui a lontrinha, então você vê que a câmera, a armadilha fotográfica, você consegue fazer os registros de comportamentos também, né? Eu tinha dito, você deixa um tempo lá, você vai pegar diversos comportamentos. Aqui ela está demarcando o território, então você vê que ela está esfregando o corpo para deixar o cheiro dela ali, justamente para quando vir outros machos, né? Outros concorrentes ali, já vai estar demarcado o território dela. Então a armadilha fotográfica é ótima assim para você fazer o estudo de mamíferos em vida livre. E no mais, acho que é isso. Gostei de passar essa experiência para vocês e agradeço o convite aí do Parque Vicentina Aranha para estar fazendo esse material, essa apresentação, e ao projeto Embaixada da Natureza, para quem quer estar iniciando aí as suas observações do meio natural.
para estimular mesmo as pessoas a irem cada vez mais à natureza. Então, agradeço a todos desde já, espero que tenham gostado, e muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.